O ser humano está a perder faculdades de escuta, tanto pelo estilo de vida a que somos obrigados a levar atualmente, como também pela contaminação acústica a que nós e os restantes seres vivos estamos expostos. O campo visual está a monopolizar cada vez mais a harmonia dos sentidos, e para combater a dominância da cultura ocular, podemos começar por fazer um exercício muito simples. Digam 5 sons ambientais que ouviram hoje. Murray Schafer muitas vezes começava as suas lições com este desafio, e garante que a maioria dos alunos não se lembrava de nenhum som ou não conseguia completar a lista nos 15 minutos após ter feito a proposta. Caso a vossa resposta tenha suscitado preocupação, a melhor forma de apaziguar este problema é com soundwalking. Este termo popularizado por Hildegard Westerkamp refere-se ao ato de caminhar e escutar com atenção e a intenção de conectar melhor com o mundo e o seu soundscape. Todos fazemos parte de um soundscape. Schafer descreveu-o como uma composição musical, assim como uma pintura é uma coleção de traços visuais. Temos poder melhorá-la ou destruí-la. Soundscape é muitas vezes traduzido para paisagem sonora, ainda que ambiente sonoro poderia ser uma tradução mais adequada ou até mais justa, por eliminar completamente a conotação visual que a palavra paisagem carrega. Além de que o termo ambiente tem uma associação muito mais forte com a própria natureza. Ambiente pode ser definido como um sistema de fatores físicos, químicos e biológicos que afetam um organismo ou uma comunidade ecológica e que eventualmente determina a sua forma e sobrevivência, que é globalmente considerada como sendo os mais aptos. Todavia, a sobrevivência dos mais aptos é muitas vezes preguiçosamente associada à sobrevivência dos mais fortes. Apto é aquele que se adapta, é aquele que escuta o seu entorno e molda a sua existência em função das condições do ambiente. Há casos em que a adaptação ocorre transversalmente à evolução. Numa abordagem estocástica, a plasticidade fenotípica pode ser de natureza probabilística. Contudo, o polifenismo condicional implica uma sintonia profunda com o ambiente. O meio ambiente é responsável pela mudança do pelo das lebres, pelo papel de uma formiga na sua colónia, entre muitos outros exemplos. Em termos sonoros, tem sido alvo de interesse verificar como o ambiente afeta o canto de certas espécies de grilos, como por exemplo grilos firmos. Esta espécie tem a capacidade de decidir se quer ser um grilo voador ou não, de acordo com os recursos disponíveis no seu ambiente. Se os recursos são escassos, desenvolve asas longas e músculos de voo durante os 2 últimos estádios ninfais, de modo a dispersar para o lugar com recursos mais abundantes. Mas voar tem o seu preço. Ou canalizar recursos que poderiam ser utilizados para a reprodução, atrasa-se a época do seu ciclo de vida para tempos em que as suas necessidades básicas estejam cobertas. Nessa altura, este grilo pode compor historicamente o excesso das suas asas, como também os músculos de voo, para obter acesso às vantagens dos limites sedentários, melhorando fisicamente as suas capacidades reprodutivas. Ainda que fêmeas prefiram as serenatas de um grilo voador, cerejo voador ou até nunca ter voado tem o seu lado positivo. Pode agora utilizar estes novos recursos para aumentar também a atividade de canto e compensar a qualidade perdida, aumentando a probabilidade de reprodução. É possível que tenha sido um grilo desta espécie que Hildegard Westerkamp gravou na sua Cricket Voice durante um retiro no deserto mexicano La Zona del Silencio. Este deserto, conhecido por drenar as baterias de aparelhos eletrónicos em certas regiões devido às suas qualidades magnéticas, obrigou o grupo de Westerkamp a acampar numa região sem tais qualidades, por necessitarem de gravar, como é óbvio, mas ainda assim continha propriedades acústicas particulares. Embora localizado a cerca de 1 km de uma pequena aldeia, estava bastante isolado de qualquer comunidade. Durante as 2 semanas que lá estiveram, ouviram apenas 2 aviões a jato, e quando viam algum carro passar à distância, o som era simplesmente absorvido devido à escassez acústica. De dia ouviam os seus passos, as suas vozes, e não muito mais. De noite ouviam grilos. Nesta experiência de calma, começaram a perceber-se que precisavam de mais som. Queriam mais som, desejavam mais som. Westerkamp confessou que nunca tinha estado exposto a este tipo de experiência, onde breves sussurros da natureza faziam-na desejar criar. Isso permitiu-lhe procurar fontes alternativas de possíveis vibrações, onde, da quietude, encontrou um potencial percursivo no ambiente e saiu do silêncio a querer produzir mais som. Uma certa noite estava a gravar grilos e escutou um aproximar-se do microfone. Quando Westerkamp se aproximava, um grilo parava e depois continuava. Estiveram durante 2 minutos neste jogo de tocar e parar, onde o grilo parecia estar a gravar um solo num estúdio de tão claro e preciso que estava o som. Até se tornou uma questão moral manipular a gravação em estúdio, mas ficou mais confortável com a ideia após verificar que, ao mudar o tempo, o som do grilo ao percutir as membranas das asas frontais parecia um ritmo cardíaco. Podia ser um grilo, mas era também o que Pierre Schaeffer chamou de objectionneur.
Para Pierre Chaffé, l'objectionneur era a sua forma de abordar o material sonoro e separá-lo do estado mental do receptor. Inspirou-se no conceito de Pochet, a redução fenomenológica de Edmund Husserl, para estudar o som na sua forma idealizada, ou sobre um invólucro acústico perfeito de objeto fenomenológico de contemplação. Além do objeto sonoro da música concreta, foi também utilizado por ele o conceito pitagórico da cosmática para referir-se à música processada e gravada eletronicamente com o objetivo de ser escutada a posteriori em colunas. Este conceito deriva do facto dos acosmáticos serem professores que ensinavam por trás de um pano, de forma a que os seus alunos pudessem separar a informação da fonte. Ao remover indícios visuais e, consequentemente, ignorar de forma intencional qualquer origem do som, podia ser alcançada o que chamava de écoute réduite, a escuta reduzida. Contudo, Schaeffer tinha noção que instantes acosmáticos tendem a motivar a curiosidade acerca da fonte sonora, daí ter categorizado a escuta e a audição em 4 tipos, pela forma como o receptor processa a informação. Écouter é intencional, enfoca-se nas qualidades objetivas do som. Ouvir refere-se ao processo fisiológico de captar ondas sonoras e não tem qualquer intenção nem interpretação. Entendre é escutar enquanto existe concentração em certos aspectos do som. Comprendre constitui a forma de desenvolvimento do som e todas as suas referências externas. Écoute réduite consiste em equilibrar estas categorias consoante o objeto e objetivo da escuta. Esta lógica de tratar a escuta é definitivamente eficaz no que diz respeito à música concreta e acosmática, mas quando transportada à utilização com instrumentos convencionais e até à grande parte do panorama da composição eletroacústica, é virtualmente impossível de ser aplicada. Chaffé defendia uma relação, de certo modo, heisenbergiana, em que a relação da fonte muda o comportamento do objeto, dadas as limitações do ser humano de compreender o mundo à sua volta. Muitos teóricos pós-Schaeffer são apologistas de que a escuta reduzida pode ser útil enquanto ferramenta analítica e componente de um conceito sencelar de experiência de escuta que não ignora a fonte sonora. Mas porque é que o objeto seria quântico e o receptor clássico? Se a realidade se dividir em infinitas interpretações do objeto, este não permaneceria só na original, desaparecendo as outras? Repartir-seria igualmente pelas distintas dimensões, permitido que cada interpretação tivesse sentido e não fosse fundamentada num objeto ausente. Escutar, por definição, implica um escutador, e o objeto sonoro afeta tanto o ambiente como o receptor, e só ao aceitar esta possibilidade é que a música eletroacústica, concreta e acosmática, podem passar a fazer sentido como algo musical. Ao fim e ao cabo, inúmeros musicólogos acreditam que ao processar ondas sonoras, de um modo estritamente pessoal, cada escutador é um compositor do seu próprio ambiente. Ao saltarmos o processo de definição da fonte, deixa de haver referência para a discussão das diversas interpretações e abre portas para mal-entendidos. Contudo, um argumento fenomenológico do som pode voltar em parte a ser pertinente ao pensarmos no cérebro como Aldous Huxley o aborda nas Portas da Percepção, uma mente sem limites. Huxley refere que a função do cérebro e do sistema nervoso humano poderia ser eliminatória e não produtiva, de forma a evitar o excesso de exposição à amálgama de informação da realidade. Nesta lógica, a experiência sonora tem muito mais impacto que a fonte, dado que grande percentagem da realidade é ignorada. Grande parte da informação ambiental, inútil para a nossa adaptação e consequente sobrevivência, são uma quantidade de dados para os quais não temos acesso por falta de receptores para essas informações. Mas dado que a experiência é a realidade a que estamos expostos, é vantajoso recorrer a qualquer fragmento de informação disponível. É uma relação profundamente entrelaçada. O objeto contextualiza a escuta. De acordo com Joanna Demers, uma escuta estética não ignora esta relação e reconhece que os sons podem ser escutados além do seu próprio valor informativo. Aceita a fonte, permite-se influenciar pelo contexto, mas eventualmente deixa-se entregar ao prazer da escuta. Ao fim e ao cabo, escutar é um ato neurológico e ouvir é um ato essencialmente mecânico. Parte da realidade é captada por propagação de ondas cujos dados são transformados em potenciais de ação e passam pelo filtro de percepção intrínseca a cada ser escutador. Foi com base nesta dicotomia que Paulino Oliveira desenvolveu o Deep Listening, uma prática que defende que o corpo sente, o ouvido ouve e o cérebro escuta. Escuta de modo voluntário a informação que o ouvido capta e pode ser desligada completamente do córtex auditivo. É possível escutar sem ouvir. Milhares de surdos fazem todos os dias sentindo vibrações com o corpo. Antemura também o significado da atenção na escuta. Como diria o meu antigo orientador de mestrado, José Manuel Berenguer, o mais importante da escuta não é o som, é a atenção. Ter atenção é ter consciência, definida por Oliveira como estar ciente dos estímulos e reação no momento. É agir com noção, presença e memória, em que a informação, o conhecimento de eventos, as emoções e a experiência são armazenados e podem ser transportados do passado para o presente. Paulino Oliveira criou o Deep Listening como uma forma de expandir a noção de consciência sonora.
É uma prática meditativa cujos exercícios são criados não só para aumentar a percepção dos sons, de modo a incluir todo o contínuo espaço temporal sonoro, mas simultaneamente enfocar e processar os detalhes como trajetória de um som, uma sequência de sons dentro desse espaço que inclui todas as vibrações perceptíveis. São exercícios pensados para que o ser escutador passe a identificar essas vibrações com todo o corpo e sentir o espaço entre elas e a potenciar a atenção de global e focal. Individualmente, permite melhorar o acesso a ideias, emoções e memórias que são acionadas por sons. Se uma das definições de inteligência é associada à rapidez e eficácia com que acedemos à informação adquirida, escutar melhor é essencialmente ser mais inteligente. Mas é também sobrevivência e adaptação, empatia e compaixão. Qualquer pessoa que tenha uma fraca consciência sonora estará provavelmente isolada do seu ambiente. E se o ambiente, como referi no início, é um sistema que afeta e determina a sobrevivência de uma comunidade de organismos, e a ecologia é o campo que estuda a relação dessa comunidade e o sistema que o afeta, a ecologia acústica é o estudo dos sons em relação com a vida e a sociedade, como descrito por Murray Schafer. Assim como as organizações ecológicas fazem um trabalho ativo na preservação ambiental no âmbito da biologia, o ecologista acústico procura manter essa relação, compreendendo o soundscape como uma grande composição musical. Assim como na primeira, na ecologia acústica existe também uma urgente necessidade de pessoal qualificado para o fazer. Pois, tal como muitos atentados ambientais, existem mudanças irreversíveis quando estabilizados os processos evolutivos de paisagem sonora. Berenger refere que muitas causas de poluição sonora não vêm de pura malícia, mas sim de ignorância e negligência. Por exemplo, as fontes sonoras presentes na atual, contudo artificial, paisagem sonora, cujos decibéis excedem os limites naturais e respectivas frequências se superpõem ao espectro auditivo humano, tendem a criar um culto desmesurado em seu entorno, vincando cada vez mais a falta de sensibilidade de escuta. A inteligência humana, assim como os seus respectivos sentidos, tende a ser considerada como algo que se desenvolveu para responder a pressões ambientais, em que grande parte das culturas humanas optam por utilizá-la para manipular a natureza, em vez de preferir o equilíbrio de uma saudável integração com o ambiente. Este desapego provoca, consequentemente, uma reestruturação ideológica e uma anormal insensibilidade universal em que tiraniza o inferior, inclusive chama-lhe inferior, e passa a formar parte do domínio mundano da humanidade em que lentamente deixa de ser digna do seu próprio nome. Ironicamente, esta lógica provém em grande parte do pensamento antropocentrista semítico ou cristiano. Se o mundo foi criado para nos servir, não teríamos nós que cuidá-lo, em vez de esforçarmos tanto para que o apocalipse apresse? Cultivar e expandir a nossa consciência como núcleo vital da nossa autorreferência deveria fazer parte deste espectro de moralidades. Esta arrogância inunda a mentalidade coletiva do nosso planeta de dissonâncias cognitivas, impedindo o cérebro de reconhecer o ambiente como uma extensão do seu próprio corpo que, naturalmente, também não vive sem ser cuidado. Para sobreviver é preciso adaptar. E a adaptação passa pela escuta, seja reduzida, estética, profunda, analítica ou emocional. O que importa mesmo é saber escutar.